Te louvamos, Pai, te louvamos, agradecemos ao Senhor. É um grande privilégio, Senhor, ter a Escritura, ter a Bíblia. É uma grande alegria saber que o Senhor se manifestou a nós através da Bíblia, que o Senhor não nos deixou soltos para seguir o nosso próprio coração, mas o Senhor nos deu um livro, uma revelação. E nós te agradecemos porque nós podemos abrir esse livro e compreendê-lo. Louvamos-te especialmente pelo ministério do Espírito Santo, que é de fato nosso grande professor, mestre. Ele que ensina, Ele que conduz ao coração a verdade da Tua palavra. E nós clamamos a Ti, Pai, que essa noite esse ministério ocorra de modo poderoso entre nós. Que o Teu Santo Espírito leve ao nosso coração as palavras da Tua lei. E nós sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Eu quero lhes convidar para abrir a Bíblia comigo em Josué. Capítulo 8. Josué capítulo 8. Antes de ler o texto, queria só por uns poucos minutos situar vocês no que está acontecendo aqui, enquanto nós lemos a palavra do Senhor. Então, Moisés, o grande profeta do Antigo Testamento, já havia morrido. A liderança do povo de Israel estava nas costas de Josué. E Josué começou o ministério dele de uma forma muito gloriosa, Deus operando assim poderosamente. Josué entrou no Jordão com o povo de Deus, o Jordão se abriu. E do outro lado do Jordão estavam 7 nações poderosíssimas. E vocês devem ter imaginado como deve ter ficado o coração desse povo quando viu Israel atravessando o Jordão a seco, porque eles viam que o Jordão era a grande barreira que impedia Israel de chegar até eles. E de repente Deus, cerca de 23 quilômetros antes de Jericó, Deus interrompeu o rio, e o rio secou, e passa cerca de uns 2 milhões de pessoas atravessando o rio, e aquelas 7 nações do outro lado da terra enxergando tudo isso. Você imagina como é que não ficou o coração desse povo. O próximo evento foi o cerco de Jericó. Era a primeira cidade, uma cidade que tinha muralhas altíssimas. O povo de Deus cercou aquela muralha durante 7 dias, e no 7º dia eles gritaram, tocaram a trombeta, as muralhas caíram, e eles então destruíram aquela primeira cidade. Saindo de Jericó, eles vão fazer o segundo ataque, que aqui nós estamos agora entrando no contexto da passagem, numa pequena cidade chamada Ai. Pequena cidade. E eles viram que era uma cidade muito pequena, eles tinham acabado de conquistar Jericó, e chegaram à seguinte conclusão: nós não precisamos de um grande exército para vencer Ai. Então eles separaram um grupo de guerreiros muito capazes e enviaram. Ao chegar em Ai, eles sofreram uma derrota vexatória, terrível. Eles foram desbaratinados, como se fossem crianças lutando com soldados profissionais. Josué então imediatamente caiu de joelhos, rasgou suas vestes e se humilhou diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não está mais com a gente? O Senhor abriu o Jordão, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, e agora nós caímos diante de uma cidade pequena com um exército insignificante. O que foi que aconteceu? E aí Deus dá a resposta a eles, que está no capítulo 7, verso 11. Deus explica aqui o porquê eles haviam sido derrotados nessa batalha. Israel pecou
e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes condenara, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus ordenou que quando eles invadissem Jericó, eles destruíssem tudo. Eles não tinham direito de pegar uma agulha de Jericó. É como se Jericó fosse uma espécie de um tributo a Deus, uma oferta que eles estavam dando ao Senhor. Ao longo das outras passagens, nós vamos ver que Deus autorizou eles fazerem saques, mas Jericó não. Jericó era um tributo a Deus e deveria ser tudo destruído. Mas um homem chamado Acã, o texto sagrado diz que ele furtou alguns objetos de Jericó e ele escondeu debaixo da sua tenda. Por conta disso, quando eles foram invadir a cidade de Ai, eles perderam, e Deus está falando para eles aqui: vocês perderam porque vocês pecaram, vocês perderam porque não cumpriram o que eu disse, quebraram a minha aliança, não me desobedeceram, e enquanto vocês não resolverem esse problema, eu não vou com vocês, vocês vão lutar sozinhos. Então aqui já fica claro de imediato que o grande general dos exércitos de Israel era o Senhor. Se o Senhor não fosse, eles perderiam. E aí o restante da história conta que foi feita uma investigação e chegou-se à conclusão de que Acã tinha cometido aquilo, e a história termina, Acã e sua família todos sendo mortos por conta desse pecado que custou a vida de muita gente de Israel. E aqui nós chegamos agora ao capítulo 8. No capítulo 8, irmãos, nós encontramos assim o povo completamente desanimado. O problema fora resolvido, mas eles estavam sem confiança, eles estavam muito abatidos. Afinal de contas, eles tinham perdido uma guerra muito simples contra um exército muito fraco, e eles estavam inseguros quanto à continuidade da presença de Deus. Será que Deus nos ama ainda? Será se Deus ainda está com a gente? Será se nós vamos ser derrotados novamente? É como se o peso dessa derrota vexatória que aconteceu com eles no capítulo 7 tivesse impedindo eles de se levantar, de receber o perdão de Deus e de continuar. Até o próprio Josué, que havia liderado o povo e dito tantas vezes: olha, vamos lá, vamos invadir a terra que o Senhor vai nos dar, até ele estava com medo. Então, eu quero usar essa passagem hoje do Antigo Testamento para tratar com vocês o seguinte tema: sepultando os fracassos para recomeçar. Então eu quero usar esse fracasso na história de Israel e a maneira como o Senhor lhes perdoou, lhes renovou e lhes reenviou, para falar um pouco da nossa própria vida, dos muitos fracassos que nós temos na vida cristã, dos muitos fracassos que nós tivemos ao longo de 2018, mas que mesmo diante de tantos fracassos, nós ainda temos um Deus glorioso, que nos perdoa, nos abençoa e nos reenvia. Então espero que essa mensagem, e eu orei por isso durante a semana, que essa palavra conduza o seu coração uma esperança nova para o ano que se inicia. Então nós vamos ler capítulo 8, nós vamos lendo e fazendo algumas pausas e olhando aqui o que o Senhor tem a nos ensinar. Então verso 1 e 2, nós temos Deus reanimando Josué. Veja muito a maneira como Deus irá reanimá-lo. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e a seu rei.
somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por trás dela. Então, eu queria chamar a sua atenção para a maneira como Deus aborda Josué. Deus diz assim: não temas, não te atemorizes. Por aqui você percebe um pouco como é que estava o coração dele. Porque Deus disse: não temas, porque ele estava com medo. Ele tinha acabado de perder uma guerra, ele tinha acabado de sofrer uma derrota terrível, uma derrota inconcebível, e ele estava com medo. Essa derrota diz lá no capítulo 7 que desfaleceu o coração de Israel. Então ele precisava ser animado, ele precisava confiar no Senhor novamente. E aqui Deus está falando com ele: olha, não temas, não te atemorize, toma a cidade. E a expressão chave aqui que vai ser repetida durante todo o versículo, esse vocábulo: olha que te entreguei. Essa palavra ela vai sendo repetida ao longo desse capítulo. Deus dizendo: eu entreguei. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu estou convosco de novo, a minha ira já cessou, eu vou liderar a vida de vocês, eu vou liderar o exército, eu vou ser o príncipe que vou estar à frente de vocês. E o Senhor ainda está dando um bônus aqui, dizendo: tudo que vocês saquearem é de vocês. Jericó tinha que ser tudo queimado, mas agora vocês podem se apossar dos bens. E Deus inclusive entrega a estratégia. A estratégia é montar emboscadas. Eles deveriam ir com uma parte do exército para o enfrentamento e uma outra parte ficar escondida. É o que nós vamos ver aqui do versículo 3 ao verso 29, Josué traçando a estratégia. Vamos ler a partir do verso 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, atrair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte às campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar,
E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra. Feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, a que até hoje permanece. É bom a gente fazer essas leituras todas, irmãos, porque o autor, dirigido pelo Espírito Santo, fez questão de contar essa guerra em detalhes. Muitas outras guerras que nós temos na história da Bíblia, o autor resume, só diz que foi lá, encontrou um exército com outro e venceu e pronto. Mas aqui o Espírito Santo fez questão de deixar toda a história registrada, e é por isso que nós temos que passar por ela. Então, em síntese aqui, o texto diz que Josué separou 30.000 valentes à noite, e eles ficaram escondidos a oeste da cidade. Enquanto aqueles que estavam em outro pelotão com Josué, eles foram em direção ao portão da cidade. E quando o rei viu que Josué estava se aproximando com seus valentes, o rei, confiado na vitória anterior, juntou todo o seu exército e partiu para cima de Josué. Josué se fez de ferido, fugiu para o deserto. E aí foi que o rei, de fato, ganhou muito mais confiança e chamou o restante do seu exército que estava acampado na cidade para ir até o deserto terminar de matar Josué. Então Josué conseguiu tirar todos os soldados da cidade. É quase que uma cena de guerra daqueles filmes que a gente assiste na televisão. Então, quando o exército todo saiu da cidade, já estava no deserto, Josué virou a sua lança em direção ao deserto, eles atacaram e começaram a vencer. Enquanto isso, os outros que estavam na emboscada, a oeste da cidade, atacaram a cidade sem ter como se defender. Quando o rei percebeu que a cidade estava pegando fogo, ele tentou voltar para socorrer a cidade, mas aí o exército de Israel, que estava dentro da cidade, atacou, e aí fechou, e todos eles foram encerrados. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa passagem é que o grande general dessa batalha é o Senhor. Isso está no verso 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. Então Deus está dizendo: eu vou dar para vocês a vitória, eu estou dando a cidade para vocês. Vocês estão lutando, mas sou eu que estou dando a vitória. Sou eu que estou dando essa batalha como vencida nas mãos de vocês, povo de Israel. Então Deus aqui, desde o primeiro capítulo, ele vem se apresentando como sendo general. Lembra que Josué estava lá preparando seu povo para a guerra, e de repente ele teve um encontro com o príncipe dos exércitos do Senhor, e ele fica sem saber direito quem é aquela pessoa. Ele chega: quem é você?
você é dos nossos, você é nosso adversário. E aquele ser diz: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Imediatamente Josué caiu de joelhos, ele entendeu muito bem diante de quem ele estava. E aqui esse príncipe dos exércitos do Senhor novamente está tomando a frente da batalha e dizendo: eu dou a vitória a vocês. A história, irmãos, termina de uma forma muito bonita, no versículo 30, com uma celebração, como um culto ao Senhor. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como ordenara Moisés, servo do Senhor, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Essa guerra toda, ela é encerrada com um culto, com uma celebração. Aqui eles estão construindo um memorial, um altar ao Senhor. O autor diz que esse modelo de memorial foi entregue por Moisés. Depois você pode ler em casa, Deuteronômio 27 e 28, que conta como foi que isso aconteceu, como é que Moisés disse que deveria acontecer. É interessante que tudo o que está acontecendo aqui já havia sido dito por Moisés, que eles iam chegar nessa região, e quando eles chegassem, eles deveriam construir um altar ao Senhor, oferecer sacrifícios, ofertas pacíficas, e depois fazer uma leitura da lei. A lei aqui, entenda, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus revelou a respeito da história de Israel, e o que Ele queria do seu povo, deveria ser celebrado. Mas irmãos, essa região aqui era uma região muito especial para o povo de Israel. Ele faz referência a 2 montes, o monte Ebal e o monte Gerizim. No vale entre esses 2 montes estava a região de Siquém. Você que tem um pouquinho de leitura no Antigo Testamento vai se lembrar que certas pessoas muito importantes na história de Israel viveram nessa região. Quem foi que viveu em Siquém? Abraão viveu em Siquém. Abraão se estabeleceu um grande tempo ali. Jacó se estabeleceu em Siquém. Ele até construiu um poço nessa região. E esse poço aqui, alguns anos depois, o Senhor Jesus teria um encontro nele com a mulher samaritana. Então essa região aqui era uma região muito importante para o povo de Israel. Então não sei se você consegue imaginar, mas pensa, tudo que eles atravessaram, 40 anos de deserto, atravessar o Jordão, atravessar o Mar Vermelho, agora eles estão na região de Siquém, e eles podem beber água do poço que foi construído por Jacó, e eles se recordarem, Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu que um dia essa terra seria nossa. Deus prometeu que a terra que Abraão andou, ela seria nossa. E aqui eles estão começando a experimentar essa bênção. Eu acho que isso vai ser um pouco do sentimento que nós vamos ter quando o dia nós estivermos na glória de Deus, no novo céus e na nova terra. Imagina você andando pelas ruas de Jerusalém, e você
vendo tudo aquilo, maravilhado, dizendo: o Senhor cumpriu, o Senhor me prometeu que um dia eu ia andar por essa cidade, o Senhor prometeu que um dia eu estaria nas ruas de ouro, que o brilho da cidade não seria através do sol, mas até através da glória do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que nós vamos ter um pouco desse sentimento que o povo de Israel está tendo aqui, irmãos, renovando a aliança com Deus, manifestando o compromisso deles com o Senhor. Dentre muitas coisas que nós poderíamos falar a respeito desse texto, eu disse para vocês que eu queria trazer o foco nele a respeito de como nós devemos lidar com os nossos fracassos. Irmãos, nós erramos muito, nós pecamos muito ao longo da nossa jornada cristã. Nós pecamos como crentes, como pais, como cônjuges, como filhos, como amigos. Pecados das mais diversas formas e maneiras, de atitudes, de pensamentos, de omissão, pecados até ignorados. Mas algumas vezes nós cometemos pecados que são mais vis, que são mais terríveis, que poderiam ser contados como uma espécie de queda, de um fracasso, em que nós temos imediatamente a nossa comunhão com Deus interrompida. E nesses momentos, vários sentimentos acabam povoando o nosso coração: tristeza, vergonha, desânimo, remorso, medo. São sentimentos variados que se manifestam em intensidades diferentes, ora chegando com muita força, ora parecendo que eles sumiram. Mas a verdade, irmãos, é que há certos pecados que nós cometemos à semelhança de Israel, que produzem sentimentos que afetam muito a nossa alma, tomam a nossa memória e acabam dificultando a nossa vida espiritual. Leitura das Escrituras, oração, crescimento espiritual e talvez o maior de todos os danos, o roubo da alegria em Deus. Lembra que um dos temas pelos quais Davi orou no Salmo 51, depois do pecado que ele cometeu, foi esse: Senhor, restitua a alegria da minha salvação. Nós perdemos isso, aquele prazer em Deus, aquele prazer da comunhão com o Senhor, aquela alegria quando nós vamos orar. Nós temos a sensação que cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, seja através da leitura, dos cânticos, da pregação, dos cultos, nós temos aquela sensação de débito, e aquilo corrói a nossa alma. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos, nos fornece alguns princípios que nós podemos lançar mão para lutar em momentos assim. E eu quero apresentar alguns deles, na verdade 3 ou 4 deles. O primeiro é que nós precisamos de fato nos arrepender e procurar consertar aquilo que pode ser consertado. Nós vimos isso no capítulo anterior. Deus falou para Israel: enquanto vocês não removerem o pecado do meio de vocês, eu não vou com vocês. E eles consertaram isso, eles oraram, eles se arrependeram, eles se erradicaram o mal, eles consertaram o que podia ser consertado, porque aqui algumas coisas no capítulo 7 não tinham mais como ser consertadas. O número de pessoas que morreu, por exemplo, na batalha em que eles perderam de uma maneira vexatória, isso não tinha como ser consertado. Mas o ponto aqui, irmãos, é que nós temos que nos arrepender verdadeiramente, confessar ao Senhor, abandonar todo o mal que nós fizemos, e até onde é possível procurar consertar aquilo que tem para ser consertado. Se tem uma coisa que nós aprendemos aqui no capítulo 8 que nós lemos hoje, irmãos, é que quando verdadeiramente nós nos arrependemos de todo o coração pelos males que nós praticamos, e nós abandonamos esse tipo de mal, imediatamente o Senhor se volta para nós com bênçãos, com restauração, com renovação, com a presença dEle marcando a nossa vida e nos abençoando. Esse capítulo ensina isso.
Portanto, se você chegou aqui e você se sente como Israel no capítulo 7, na lona, caído, sem força, fraco, com vergonha, intimidado, sem saber se o Senhor está sorrindo para você, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa imediatamente ir ao Senhor, clamando, pedindo perdão, se arrependendo e abandonando tudo aquilo que um dia fez você cair. Só assim você vai ser abençoado. Só assim. Você pode pegar essa frase que Deus disse a Israel e aplicar à sua vida: enquanto vocês não erradicarem o mal, eu não vou com vocês. Tome essa frase para a sua vida. Deus, Ele está conosco, à medida que nós nos arrependemos e abandonamos todo o mal. Então você pode fazer isso hoje, dar esse primeiro passo em direção à sua restauração. Segundo lugar, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para vencer o medo, o desânimo, a vergonha e a tristeza. Como eu disse para os irmãos, é comum o nosso coração ficar muito pesado quando nós pecamos contra o Senhor, e só tem uma maneira do seu coração ser renovado, de você redescobrir essa alegria no Senhor novamente, é você ir até a palavra de Deus. Foi isso que o Senhor fez com Josué. Josué estava lá no alto do seu desânimo, Deus aparece para ele e fala com ele: não temas, não te atemorizes, eu estou com vocês agora, se levante, prepare o exército, vá para a guerra. Deus falou com ele, e esse falar do Senhor, esse doce falar do Senhor, reanimou o coração dele, e ele que estava derrotado, cheio de medo, ele se levanta e reassume o seu posto e retoma a sua batalha em prol da terra prometida. Irmãos, é o mesmo princípio, só há uma maneira de você se reanimar, é no Senhor. Você precisa ir ao Senhor, você precisa voltar às Escrituras, você precisa voltar a orar, ler a Bíblia, você ler a Escritura, clamando para que o Espírito Santo use a palavra para trazer força, voltar às promessas de Deus, ler aquelas promessas de Deus que falam a respeito de perdão de pecados, de restauração, de renovação, mudança de vida. Você lê aquelas promessas, orar aquelas promessas, memorizar aquelas promessas, dizer: isso é meu, pregar para si mesmo, até que aquilo fique dentro do seu coração, clamando pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me faça não somente crer nessas promessas, mas eu me apropriar delas, eu sentir o poder delas dentro do meu coração, que elas moldem a minha mente, o meu coração, que de fato eu sinta de toda a minha alma que elas me pertencem. Você precisa ir à palavra de Deus, porque a comunhão com Deus aumenta a nossa fé, e a fé lança fora o medo, o desânimo, a vergonha. Esse é o único medo, esse é o único meio. Tem muitos cristãos que estão tentando resolver esses problemas com um psicólogo, e psicólogo não pode te ajudar com isso. Psicólogo não tem como produzir em você essa restauração que por natureza é espiritual. O psicólogo no máximo vai te dizer algumas coisas para fazer você se sentir bem consigo mesmo, mas o que você precisa de fato é um encontro com o Senhor, um encontro transformador, em que Ele vai trazer as promessas de renovação e transformação e colocar diante do seu rosto, e você vai sentir que elas são suas, e isso vai renovar completamente a sua vida. Terceiro lugar que temos que fazer diante dos nossos desânimos por causa dos fracassos da vida: nós precisamos recomeçar. Nós recebemos o perdão de Deus, nos levantamos e marchamos, não tem outra coisa, tem que recomeçar do ponto onde caiu. Eu fiquei tentando imaginar aqui, me colocando no lugar de Josué,
Eu pensando, mas será que não seria mais fácil se Deus dissesse assim, vamos fazer o seguinte, deixa a cidade de Ai aí, vamos para outras cidades lá, ataquem, vocês vão vencer umas batalhas ali, e aí isso vai dar uma elevada no moral de vocês, e quando vocês voltarem para cá, vocês vão estar cheios de ânimos. Deus faz com que eles retomem a vida a partir do ponto que eles tinham falhado. Vocês vão voltar lá, e agora vocês vão descobrir o que é lutar uma batalha com a minha presença, porque esse foi o grande erro deles. Eles lutaram sem a presença do Senhor, e talvez esse seja o grande erro e a grande explicação para a maioria dos nossos pecados. Nós até lutamos, mas nós lutamos sem o Senhor. Mas a orientação aqui, irmãos, é que eles precisavam recomeçar, eles precisavam se levantar, ir de novo, só que agora em obediência. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender é que a vida cristã, uma vida cristã vitoriosa, não é aquela vida em que você vence todas as batalhas, não é uma vida em que você nunca perde, que você nunca tropeça, que você nunca cai, que você nunca envergonha o nome de Cristo. A verdadeira vida cristã é aquela em que você cai, mas recomeça. O autor de Provérbios diz isso, que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas o Senhor ele levanta. O Senhor ele continua à frente das nossas batalhas, meus irmãos, com esse mesmo ministério: perdoar, curar, restaurar e reenviar. Então é isso que você precisa fazer: se levantar e retomar a batalha, retomar agora de uma forma diferente, retomar agora de uma forma dependente. Agora não sou eu mais que vai à frente, é o Senhor que vai comigo. E aqui nós temos um paradoxo que eu acho que é muito importante para a história de Israel e também para a vida cristã. Deus diz para eles assim, preste atenção. Deus diz: eu entreguei a cidade, mas lutem. Quem dá a cidade? Deus. Quem luta para conseguir derrubar a cidade? Nós. Esse paradoxo, ele é muito importante, porque ele nos livra de 2 grandes pecados que normalmente nós cometemos na vida cristã, quando diz respeito à nossa vida cristã diária. Tem muitas pessoas que entram na batalha espiritual entregando tudo nas mãos do Espírito Santo. Eu estou querendo dizer assim, o Espírito Santo é que vai vencer, é o Espírito Santo que vai vencer, isso, o Espírito Santo é que vai vencer. E embora essa frase não esteja errada em si, mas às vezes ela manifesta uma pessoa que não está disposta a tomar decisões, que não está disposta a lutar, achando que a vida cristã é Deus que vai fazer tudo e você vai ficar só sentado esperando. Então eu tenho um pecado que eu preciso vencer. Por exemplo, eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa sonolenta, e o sono toma conta da minha vida. Eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo estudar as escrituras, eu tenho um sono completamente desorganizado. Eu vou entregar isso na mão de Deus. Aí você ora e diz: Senhor, eu quero ser curado disso, eu sei que eu preciso ser uma pessoa disciplinada, mas você continua fazendo as mesmas coisas. Vai dormir tarde, se desorganiza, assiste televisão até tarde, fica mexendo no celular até não sei que horas, e no outro dia está cansado, está morto, e você fica com aquela angústia: mas Deus não está me ajudando a ter vitória. E aqui nós temos uma dinâmica da vida de Josué que se aplica a toda a vida cristã. É Deus que faz, mas nós somos chamados a guerrear. Deus nos dá a vitória, mas nós somos chamados a lutar. Então, se você tem problemas com a preguiça, você vai orar a Deus e pedir que Ele mude você, que Ele transforme o seu coração, que Ele te ajude, mas você vai começar a cultivar hábitos de dormir um pouco mais cedo, desligar o celular e colocar um despertador para estourar os seus ouvidos 6 horas da manhã. Então você precisa lutar.
E aí no final, quando você luta e obtém a vitória, de quem é o mérito? É de Deus. Se der errado, a culpa é sua, mas se der certo, a culpa é de Deus. Então, irmãos, nós somos chamados a viver a vida cristã assim. E essa dinâmica é para você pensar todos os seus pecados. O Espírito Santo habita o seu coração, e o Espírito Santo de Deus te dá poder de você vencer, te dá poder de você levantar, de você olhar para trás e não ser mais afetado pelos sentimentos daquele pecado. Lembra lá de Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo no seu coração te capacita a você olhar para trás, saber que você pecou, que você desonrou a Deus, mas você não ser mais afetado. É isso que significa a palavra esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você não é mais afetado por aquilo. Aquilo não destrói mais você, aquilo não imprime mais medo, vergonha, terror. Mas ao mesmo tempo você é chamado a avançar para o lado. Então você precisa, em outras palavras, tomar decisões, mudar sua conduta. Se são pessoas, se afastar de pessoas. Se são lugares, se afastar de lugares. Se você tem sido um mau mordomo das bênçãos que Deus tem te dado, você trabalha, mas só vive aterrorizado por dívidas até o pescoço, você tem que orar e colocar isso na mão de Deus, mas você tem que fazer planejamento financeiro. Se você sente que você está destruindo seu corpo com uma alimentação errada, falta de cuidados, sono errado, comendo um monte de coisa que não presta, você tem que colocar isso nas mãos de Deus, mas você tomar decisões também, porque é através dessa dinâmica que o Senhor vai nos transformando. O Espírito Santo nos capacita, mas nós lutamos. Então coloque isso no seu coração. De repente você não está lendo a Bíblia como deveria. Senhor, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar mais. Senhor, eu preciso começar a evangelizar uma pessoa, discipular alguém, eu preciso me envolver mais com os trabalhos celestiais. Clame, ore por isso, mas tome decisões. E à medida em que você vai tomando decisões, o Espírito Santo de Deus vai honrando essas decisões e capacitando você a lutar e a vencer. É assim que funciona a vida cristã. Deus age, Deus é poderoso, mas nós somos responsáveis. E nós mantemos esse paradoxo do jeito que é revelado para a gente na Bíblia. Deus atua poderosamente, mas Ele nos manda tomar a frente, colocar nossa roupa, vestir, lutar, e no final, quando ganhamos, a glória é dele. A gente diz: não fui eu, foi o Senhor que fez, e assim a glória é toda dele. Meus irmãos, eu trouxe algumas resoluções para apresentar para vocês. É de um grande pastor, um grande servo de Deus, que eu admiro. Ele é um pastor congregacional, viveu no século XVIII. O nome dele é Jonathan Edwards, e ele foi um servo de Deus muito abençoado. Através dele, o Senhor promoveu um grande despertamento espiritual na Inglaterra, e ele tinha o hábito de fazer e escrever resoluções. Ele ia lendo as escrituras, e à medida que ele se deparava com algo que Deus queria que ele fizesse, ele então escrevia uma frase, e ele orava aquela resolução, e ele tomava decisões para, de todas as maneiras possíveis, implementar para que aquilo se tornasse parte da vida e do caráter dele. Ele escreveu essas resoluções que ele escreveu, acabaram se tornando um pequeno livro. Tem na internet, é gratuito, você procura lá as resoluções de Edwards e você vai ver, acho que são 70 ou 80 delas que tem lá. E eu separei algumas aqui, quem sabe para
inspirar você e você pensar numa maneira mais prática de aplicar aquilo que nós estamos tentando comunicar hoje. A primeira que eu coloquei foi essa, a resolução de número 7, em que ele diz assim: resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Lendo as Escrituras, ele chegou a essa conclusão, que ele tinha que viver a vida dele naquela expectativa de que ele estava vivendo a última hora. Então, se você descobrisse que você teria como vida apenas este domingo, como é que seria esse domingo? Então o Edwards, ele tentou viver a vida inteira dele dessa maneira. Ele viu, eu vi a explicação dessa resolução. Ele sendo pastor, ele conviveu com muita gente que estava prestes a morrer e viviam aqueles arrependimentos. Eu queria ter feito isso, eu queria ter perdoado mais, eu queria ter restaurado o relacionamento com os meus filhos, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito aquilo, ou eu desejei ter feito isso, eu deveria ter feito tal coisa. E ele disse que chegou a essa conclusão, que nós temos que viver como se fosse a última hora. E a partir de então, ele usou isso como uma espécie de filtro das suas atitudes. Apareceu qualquer coisa para fazer, um tipo de conversa, um tipo de diversão. A pergunta é: eu faria isso se hoje fosse o último dia da minha existência? Não faria, então não quero conversa com isso. Próxima resolução é a resolução de número 10. Resolvi, sempre que experimentar e sentir dor, relacioná-la com as dores do martírio e também com as dores do inferno. Ao longo da nossa vida, nós experimentamos muitas dores físicas, mas também dores emocionais, que muitas vezes as dores emocionais, elas castigam tanto quanto, ou até mais do que a dor na carne. E ele disse que toda vez que ele sentisse algum tipo de dor, ele iria relacionar ou ao martírio ou ao inferno. Mas por quê? O que isso tem a ver com o martírio e o inferno? Para que quando ele estivesse experimentando as suas dores, ele lembrasse o seguinte: que qualquer dor que eu sinta nesse mundo, elas são muito menores do que a dor que eu de fato merecia receber, que é a dor de ser punido eternamente no inferno. Ou essa dor que eu estou sentindo não se compara com a dor que os nossos irmãos sentiam quando eram mortos de uma maneira truculenta no Coliseu Romano. Se nós adotássemos, irmãos, esse tipo de resolução, eu tenho certeza que nós iríamos murmurar muito menos. Você sofrer e dizer o seguinte para si mesmo: esse sofrimento é muito menor do que eu mereço, porque eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, eu mereço a ira de Deus. Deus já me tirou, Deus já me poupou disso. Então o que aparecer de sofrimento nesse mundo é lucro em comparação ao que eu merecia. Essa foi uma outra resolução dele. A próxima: resolvi que sempre que andar e cair por um caminho de maus desejos, voltar atrás e achar a sua origem em mim. Depois, cuidadosamente evitar o caminho de tal pecado para nunca mais tornar a fazer o mesmo, e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. Então, primeiro, ele diz: qualquer pecado, eu vou buscar a origem do pecado em mim. Isso é uma coisa tremendamente atual, porque uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é justificar o nosso pecado a partir do pecado de outros. Por que eu sou grosseiro? Sou grosseiro porque me provocam. Por que eu estou tratando mal o meu cônjuge? Porque meu cônjuge torra a minha paciência. Nós buscamos a origem dos nossos pecados nos outros e não em nós. E ele disse: eu tomei essa resolução:
eu vou me responsabilizar pelos meus pecados. Qualquer pecado que eu cometi, a culpa é de quem? Minha, independente do que aconteceu ao meu redor. E ele diz que isso seria seguido de uma decisão de ir até a origem desse pecado. Isso é, qual é a origem? É culpa, é amargura, é raiva, é falta de temor a Deus. Eu vou até a origem, e veja o que ele diz, eu vou orar e lutar de joelhos. Isto é, eu vou orar e lutar, eu vou depender de Deus e tomar decisões para que essas coisas não aconteçam mais na minha vida. A última delas é a número 56. Essa tem tudo a ver com a gente hoje aqui. Resolvi nunca mais desistir de vencer por completo qualquer de minhas maldades internas, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada, caso me veja sem sucesso nessa mesma luta. Então, o Jonathan Edwards, ele está dizendo que alguns pecados ele iria lutar e perder, lutar e perder, lutar e perder. E ele tomou como resolução o quê? Nunca desistir, nunca me acomodar, nunca chegar ao ponto de dizer assim, isso aqui não tem jeito, eu sou assim mesmo, não tem como ter mudança. Ele diz, eu nunca vou desistir. Então, irmãos, creio que nós precisamos dessas coisas, decisões firmes, mas decisões dependentes de Deus. Então, esse final de ano, que é uma ocasião em que todos nós gostamos de fazer uma espécie de reflexão, talvez seja o momento de você pensar isso. Há decisões que Deus requer que você tome, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida como trabalhador, como estudante, como crente, como membro de igreja, como irmão. Há decisões que você precisa tomar, mas tome essas decisões dependentes, tome essas decisões clamando para que o príncipe dos exércitos de Deus tome a frente e lute para implementá-las. E eu tenho certeza que Deus vai honrar, e você vai ser abençoado no nome do Senhor Jesus. Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós oramos a Ti no nome de Jesus, e nós dizemos ao Senhor essa manhã que muitas vezes na nossa vida nós nos vemos como o povo de Israel, vencidos, fracos, desanimados, cheios de tristeza, más recordações, dores internas. O Senhor conhece o nosso coração e sabe como os nossos fracassos doem em nossa alma. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso, generoso, restaurador, poderoso, que nos dá a força de retomar a vida, receber o perdão do Senhor, nos levantar, tomar decisões importantes e, através do poder do Espírito Santo, lutar para implementar cada uma delas. Nós precisamos desesperadamente disso em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai. Dá-nos do Teu Espírito Santo, que Ele nos impulsione, que o Senhor venha novamente ministrar o nosso coração através da Tua palavra, assim como o Senhor um dia falou com Josué, dizendo que ele não temesse, que nós sintamos também em nosso coração, através da Sagrada Escritura, essa voz doce e amorosa, dizendo: não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Pai, faz-nos ouvir essa voz com a nossa alma, com o nosso coração,
Nós precisamos de Ti tanto, Pai. E nós clamamos para que o Senhor nos dê força e coragem de tomar decisões sérias, importantes, decisões transformadoras, resoluções firmes, mas ao mesmo tempo completamente dependentes do Senhor. Que o realizar seja somente Teu, através de nós. Nos ajude, Senhor, a fazer isso. Nós precisamos de Ti. Só assim, ó Deus, nós teremos uma vida que Te honra, uma vida que vale a pena. Então nos ajuda, Pai. É o que clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém.